Boa noite, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Então, vamos continuar nas nossas discussões a respeito da importância do comportamento na beleza, na verdade e na bondade, para que o ser humano tenha um pouquinho de saúde, não só no sentido físico, como no sentido psíquico. Antes de darmos início ao nosso programa de hoje, eu gostaria de fazer uma oferta aos telespectadores. Aqueles que tiverem interesse em receber de presente esta revista de psicanálise integral, que contém artigos aplicando a ciência trilógica a diversos campos de atividade humana, poderão solicitá-la pelo telefone 30323616, código 11 da cidade de São Paulo, para aqueles que estão em outros estados, e também através do nosso e-mail, nosso correio eletrônico, citaem@trilogiaanalítica.org. Dr. Kepp, boa noite. Boa noite. Nós estamos tratando ultimamente, a questão do bem. Então, praticamente, para que haja uma consciência no ser humano, quer dizer, para ele conseguir entrar no mundo real, então o ser humano ele tem que praticar o mínimo que ele puder, pelo menos, a respeito do bem. E essa foi uma ideia que a humanidade sempre colocou no aspecto teológico. Então, praticar o bem, todas as pessoas em geral, sendo religiosas ou não, são pessoas que acreditam que o bem que se faz aqui é um bem para garantir uma eternidade feliz. Seja qual for a religião que a pessoa pertence, eles colocaram na questão da teologia, portanto, na questão da vida eterna, da vida após esta vida aqui, eles colocaram, então, a ideia de que a pessoa, para ter uma vida lá diferente, melhor, entrar no reino de Deus, deveria praticar o bem. Agora, pela ciência, é bem diferente. Pela ciência, eu estou mostrando que a questão do bem é uma questão fundamental para o indivíduo poder viver neste mundo mesmo. Eu posso dar exemplos. A questão da vida rápida que a pessoa tem, uma vida assim que leva o indivíduo a perecer aos 50, 60, 70, 80 anos, isso já é uma consequência do tipo de existência que a pessoa tem neste mundo, porque toda a estrutura social que é baseada na psíquica, na psicológica, toda a estrutura social entra na questão da competição. Então, nós sabemos que, por exemplo, o capitalismo é um sistema de competição. O indivíduo compete, uma firma compete com outra, um país compete com outro. Então, há uma subdivisão de países, de organizações, há uma, praticamente, extensão muito grande de fábricas que fabricam a mesma coisa. Fabrica relógio, por exemplo, na Suíça. Antes era só na Suíça, agora fabrica no Japão, fabrica em grande parte dos países do mundo. O automóvel, por exemplo, fabrica nos Estados Unidos, fabrica na França, na Inglaterra, Alemanha, Rússia, Brasil, Itália, e é sempre com a mesma finalidade. Então, o que aconteceu com esse sistema de competição que o ser humano faz? Aliás, é a questão do Thomas Hobbes, que ele fala que o ser humano é lobo para outro. Então, aí é uma questão de, como fala, quem pode mais, chora menos. Então, o mundo se baseia na questão da força, porque são três elementos que o mundo se baseia. A coação é a questão do mais forte, o mais forte vence. Então, o indivíduo que tem mais força vence o mais fraco. O país mais forte em poderio militar vence o mais fraco. O país que tem uma indústria mais adiantada vence os outros que têm indústria mais atrasada.
Então notem que o mundo vive assim numa luta. Então o vizinho, isso eu vi muito lá na Europa. Quando uma pessoa compra um carro novo, os vizinhos ficam de olho para saber por que é que ele comprou aquele carro, se de fato ele não lesou o fisco lá, o imposto sobre a renda, se ele tinha dinheiro ou não. E não é só no nosso Brasil que existe essa questão, né, de inveja. Existe muito mais ainda, se os senhores não sabem, na Europa. E, evidentemente, nos países chamados do primeiro mundo. Então, veja que como a questão do poder é fundamental, o que dá mais poder para o ser humano? É o money, né? Dinheiro. Money é em inglês. L'argent, como fala em francês também. Isso é que dá força para a pessoa. Então, a questão do dinheiro leva o indivíduo a querer competir com o outro para esmagar o outro. Então, o que leva o indivíduo a criar uma fábrica é o ganho. Se ele faz uma empresa, ele visa o ganho. Se ele faz qualquer empresa, qualquer fábrica, qualquer indústria, então ele visa o ganho. Agora, por exemplo, ele não vai fabricar um artigo aí que seja de alta qualidade e que não tenha saída, não tenha lucro. De maneira que todas as nações, em vez de fabricar tudo o que precisa, o ser humano precisa, tudo aquilo que seria fundamental para a vida, mas que se fabricar não dá lucro, eu não tenho no momento um exemplo, mas são artigos que não são fabricados atualmente e que seriam fundamentais para a vida. A gente vê no interior, né? Não só do Brasil, nos outros países, nos campos, que a maior parte das pessoas que cultivam não tem as ferramentas necessárias, mecanizadas. Então, se só serve para o lucro que fabricam, então é evidentemente um caboclo, uma pessoa do interior não tem os meios econômicos. Então, essa ideia de fabricar só carro é porque um país quer competir com outro, mas vender aquilo que todo mundo compra, todo mundo quer ter um carro, ou então uma casa, ou então relógio, ou então roupa, compreende? Então restringiu, o mundo está restrito a meia dúzia só de indústrias que fabricam tudo superfluamente. Eu gostaria de ver aí um exemplo nesse quadro que eu fiz, aí, conceitos sobre o bem. Vejam bem, realizar o bem, está escrito aí em cima, põe a flecha em ideias errôneas. Não que eu pus teológicas, né? Não que as ideias teológicas sejam errôneas. Claro, eu pus aí que a questão do bem é visto de um modo errôneo teologicamente. Então, voltando ao esquema, aí, o indivíduo pratica o bem para ir para o céu, em primeiro lugar. É como o Rockefeller, né? Ele estava muito mal de saúde, então disseram para ele lá, o John Rockefeller, lá o avô desse aí, que está no poder ainda, infelizmente, o John Rockefeller, ele estava muito mal para morrer, então disseram, olha, um pastor lá, se você não fizer o bem agora, você não se salva, sua alma está perdida. Então ele doou lá uma quantia enorme naquela época, que hoje seriam uns 20 bilhões de dólares, uma coisa assim, para criar a Fundação Rockefeller. E para fazer o bem, né, a intenção dele. Só que a fundação trabalha agora para o próprio interesse. Quer dizer, como fala, né, o indivíduo que tem muito dinheiro, tudo que ele gasta, ele ganha. Enquanto que o indivíduo, como nós, assim, indivíduo, principalmente os proletários, né, os indivíduos que têm emprego, eles então gastam o que ganham. É totalmente diferente. Mas voltando no esquema, veja aí. A segunda ideia de fazer o bem nesse sentido é para agradar a Deus. E a terceira é para se tornar um santo, né? Para conseguir entrar naquele reino que todo mundo espera que entre um dia. E em seguida, lá embaixo, então eu pus lá ideias corretas. As ideias corretas seriam essas ideias que atualmente
eu estou difundindo aqui na televisão, no rádio. Então, veja lá, em primeiro lugar, as ideias corretas. Para a pessoa viver bem, ela tem que fazer o bem. Então, eu estou mostrando, se bem que não haja pesquisa assim apropriada, que o indivíduo é como Newton falava, toda ação tem uma reação, o que vai e volta. Então, se o indivíduo tem raiva, a raiva que ele lança, volta, a inveja que ele lança, volta. Então, a questão da avareza, né? Ou então a questão da agressão, se ele lança no mundo, volta contra ele. E o bem é a mesma coisa, então é algo científico. Eu não estou falando para os senhores fazerem o bem para irem para o céu. Então os ateus vão dizer, mas eu não me importo com isso. Eu estou dizendo também para os ateus, para os descrentes, para todos nós, que se vocês quiserem ter um bem nesta vida, se sentir bem, tem que fazer o bem. Então não é uma questão de opção, posso ou não. Tem que fazer para se sentir bem. Botando em segundo lugar, veja aí. O indivíduo tem que fazer o bem para entender melhor. Ou então para se sentir melhor. Então tem umas sentenças aí que o Ivair nos trouxe, e uma dessas sentenças é ligada, por exemplo, ao Beethoven. O que ele fala nessa sentença? Ele diz o seguinte, não existe verdadeira inteligência sem bondade. Veja, um grande gênio, né, da música, esse grande gênio mostrou que a compreensão, que o funcionamento intelectual vem do bem que a pessoa faz, quer dizer, do bem que ela tem no interior e que ela usa. Então é praticamente a nossa descoberta científica. É por isso que eu coloquei aí uma frase dizendo que a trilogia analítica é a quinta sinfonia de Beethoven transformada em ciência. Então, se os senhores ouvirem a quinta sinfonia de Beethoven, como é que é? Dum, 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 né? Tem umas entradas violentas, bonitas, sobe, desce. É a mais popular do Beethoven. Então, nós fizemos o nosso trabalho baseado na música. Ah, o senhor está querendo dizer que o senhor se inspirou muito na Quinta Sinfonia do Beethoven para fazer a trilogia? É. Não, que a Sinfonia do Beethoven deu todos os elementos intelectuais para que eu pudesse... Aliás, não é só esta, né? Mas essa é a fundamental, para que eu conseguisse fazer esse trabalho. Muito bem, muito bonito. Dois alemães que se ressonam aí. Então, até o próximo segmento dessa noite. Voltando ao assunto que o Dr. Kepp estava desenvolvendo no segmento anterior, Dr. Kepp, essa questão dos bons sentimentos, das boas intenções, das boas ideias, é um assunto que deveria ser de alto interesse, inclusive, como o senhor disse, dos materialistas e dos ateus. Por quê? Porque cada pensamento nosso, cada sentimento é uma energia que é transmitida para o nosso organismo inteirinho e também no ambiente em que nós vivemos, através do nosso sistema nervoso. São impulsos eletroquímicos que circulam pelo nosso corpo todo. Isso já é uma comprovação científica de longa data. Só que a tendência dos cientistas, entre aspas, né, mais materialistas, seria de dizer que nesse processo todo energético, energias eletromagnéticas, etc., não existe isso que se diz de bem, de mal, de negativo, de positivo. Mas existe sim. Por quê? Porque na psicoterapia, por exemplo, é uma das maiores provas que nós temos, na própria funcionamento do nosso organismo, que quando nós temos uma má intenção, um mau sentimento, um mau pensamento, essas energias ficam todas desorganizadas, causando psicoses, tumores, pressão alta, úlceras, enfim, toda sorte de desordem orgânica. Já se nós temos uma conduta boa que eu digo é boa mesmo, que se entende por bom, de bondade, de ética, de tolerância,
de verdade, de beleza, esse empenho em fazer o bem e ser bom, essas energias que circulam pelo nosso organismo já provocam resultados completamente diferentes e opostos. Uma pessoa pode se curar rapidamente numa psicoterapia, sem nenhum medicamento, sem nenhum processo de radiação ou irradiação, enfim, somente através da percepção da importância do bem na vida dela. O que acontece, Cláudia, é o seguinte: como o pessoal segue Aristóteles, Aristóteles foi levado pela Europa no século VII, porque até o século VII a Europa seguia só Platão. E Platão era um indivíduo mais espiritualizado, mas ele fez uma dialética errônea, vendo no corpo o empecilho e na alma o bem. Então, a Idade Média chegou a uma catástrofe muito grande, porque não havia mais cuidado com a higiene, não havia mais cuidado com questões corpóreas. Então achavam que a religiosidade era só para tratar da alma, do espírito. Então no século VII, quando houve essa decadência muito grande da Europa, os árabes invadiram e levaram as ideias de Aristóteles. Só que as ideias de Aristóteles, se tinham uma melhoria nessa questão de corpo e alma, ele tinha uma ideia de que tudo vinha do corpo, quer dizer, primeiro seriam os sentidos e depois a inteligência. Então, o próprio conhecimento viria dos sentidos, né? Vista, olfato, paladar, todos os sentidos que nós temos. E isso é errado, porque o conhecimento vem da intuição, como no início da criação. Quer dizer, todo o conhecimento que o ser humano pode ter, de uma maneira formal, está dentro dele. Então, todo o sentimento bom, todo o amor que o indivíduo tem, toda a estrutura sã, o bem, a verdade, toda a beleza, o indivíduo já foi criado com isso. Porque na criação não pode ser criado senão aquilo que Deus é, né? Que o Criador é. Então, que é toda essa perfeição que existe. Mas o que acontece é que o indivíduo não dá muito valor ao bem, ele se opõe, ele quer ser ele não quer ser vaquinha de presépio, ele quer ser um indivíduo diferente do que o próprio Criador queria para ele. Eu gostaria de mostrar aí um segundo cartaz que ilustra mais ou menos. Aí, veja, a questão fundamental do ser humano é destruir todo o bem que puder, e destruir até a si próprio, a sociedade, o trabalho. Então, eu falo uma questão como essa, de destruir tudo o que ele pode, porque o ser humano, no chamado, que o pessoal falou, né, que os religiosos falam, pecado original, a culpa original, é mais ou menos isso, que o ser humano, ele não queria ficar naquilo para o qual ele foi criado, ele queria fazer algo diferente. É como acontece nas doenças. Os senhores sabem, né, que todos nós somos doentes, né? A questão da menor doença ou maior é se o indivíduo sabe que é, ou então se ele não sabe que é. Eu até uso esse estratagema, viu, Cláudia? Vem pessoas assim, chamadas fronteiriças, né, borderline, assim, que é meio neurótica, meio psicótica. Então eu tenho o hábito de dizer, com o tempo, né? Não digo de cara porque ele vai embora. Sai correndo, né? O senhor, a senhora precisam perceber que são doentes mentais. Se é mesmo, né? Uma característica da psicose. Se você não perceber que você é um doente mental, como é que você vai sair? Então eu noto que isso causa um efeito muito grande. E se a pessoa não é um doente mental grave, mostrar que ele é um neurótico grave, indivíduo fora da realidade. Então, voltando ao esquema, notem que por causa desse desconhecimento, o ser humano, ele quer destruir a si próprio, destrói mesmo, através de doenças, misérias, né, orgânicas, sociais e corrupções. E a sociedade ele tenta também destruir, fazendo leis, eu pus aí, escabrosas.
quer dizer, leis terríveis para destruir o próprio ser humano que vive na sociedade. Ele tenta destruir até famílias e amigos e o próprio planeta, como nós estamos agora nessa situação. E o trabalho também, em terceiro lugar. Aí. Nós destruímos as profissões, a capacidade de trabalhar num campo só, a empresa que nós pertencemos, o país em que nós moramos. Então, eu quero dizer isso, que o ser humano, a única criação que ele faz, eu ponho criação entre aspas, é destruir. Porque foi dado a ele tudo o que é necessário, né? Foi dado a ele todo o bem, toda a verdade, tudo. E dentro da cabeça dele, ele sabe disso, pelo menos numa forma assim inicial, numa forma intuitiva. Mas ele nega tudo e faz tudo ao contrário. Vocês poderão dizer, mas você é muito pessimista. Não sou, não. Pessimismo é não querer ver isso, porque aí o indivíduo não tem como se ajustar na vida. Eu gostaria agora de ver essas questões, as perguntas que foram feitas aos profissionais a respeito do bem. O senhor acredita que se a pessoa, o paciente, a pessoa começar a realizar o bem, ela pode se beneficiar fisicamente, psicologicamente? É preciso entender o que seria este bem realizado pelo paciente. Que ele possa fazê-lo com desprendimento e não com uma intenção secundária ao propósito fundamental dele, ao fazer o bem para ele próprio, teria que entender-se que ele é capaz de fazer o bem para o outro. Aquele que não descobre a existência do outro está encoberto por si mesmo. Com certeza, vamos dizer, se uma pessoa tem uma visão mais positiva da vida, se ela se engaja em ações que podem fazer bem para ela e para outras pessoas, isso pode ter influência, sim, no processo de recuperação de uma doença. Uhum. E, ao contrário, uma atitude contrária a essa poderia também influir no estado de saúde? Sim, teria a possibilidade de influir. A gente sabe que uma doença é causada por múltiplos fatores, biológicos, psicológicos, sociais, etc. Então, o lado psicológico com certeza influi, mas não é o único causador. Né? Se o indivíduo, eventualmente, vê na sua vida e no seu entorno, né, no seu contexto onde ele vive, a oportunidade de fazer o bem, evidentemente que ele vai se sentir um pouco resgatado dessa sua solidão, desse seu isolamento, dessa sua competitividade individualista, né? Então é claro que isso vai reverter em benefício da saúde, né? Tanto psíquica quanto corporal. Bom, a ciência da psicopatologia trilógica, ela tem mostrado que o bem não é uma questão simplesmente teológica, mas é uma questão científica também. O bem, ele é associado ao ser, e o mal ao não ser, à não existência, à destruição. Então, se uma pessoa ela age no bem, ela deixa o ser dela agir na natureza. E o ser, por essência, ele é bom, belo e verdadeiro. Então, ela tem saúde. Quando ela se priva de ser, então ela está no mal. Então, agir no mal é adquirir doenças. Não só afetando a natureza externa com as suas ações malignas, mas a pessoa também está se atacando quando ela age ou pensa no mal. Então isso é uma questão científica, não é uma questão somente do campo teológico. Senhores, notaram que o pessoal aqui que segue a minha orientação, né, na trilogia analítica, eles têm mais essa experiência em lidar com essas questões do bem e do mal, que é uma questão que puseram fora do campo da ciência, porque sempre consideraram o bem e o mal como algo assim atinente a um outro campo, o campo teológico. E não é assim, que a ciência não é completa por si, como queriam os pensadores aristotélicos, né? A ciência não tem todos os campos dentro dela. Quando o indivíduo faz ciência, que é experimentação, a ciência é uma metodologia
para analisar o que o indivíduo pensa. E até mesmo o que o indivíduo tem fé, até mesmo o que o indivíduo acredita. Então, a experimentação científica não é algo que já tem dentro de si o pensamento e uma crença. A experimentação científica é para ver se a atitude que o indivíduo tem dedutiva, né? Dedutiva é de cima para baixo. Se aquilo que o indivíduo deduz na vida dele, desde criança, se o que ele pensa de fato é certo ou errado, ou então se a crença dele também é uma questão certa ou errada. Porque não pode haver contradição, compreende? No campo assim da realização, não pode haver uma contradição. Que ele pense de um modo, acredite de outro e faça de um modo, um terceiro modo. Então, o indivíduo é um ser uno só, é uma unidade. Então, o que ele é não só cientista prático de ação, mas ele é também um indivíduo pensante e é também um indivíduo que acredita, um indivíduo que tenta ver a revelação que ele tem no interior dele, o que fala. Então, é um tri, né? Tem as 3 partes dentro dele. Então, é impossível, né, fazer ciência dizendo que está fazendo ciência desligado de teologia e de filosofia. Claro. Isso é uma coisa totalmente impossível. Então, retornamos dentro de instantes para darmos seguimento ao programa de hoje. Dr. Kepp, o senhor costuma dizer que mesmo, por exemplo, um grande capitalista, para se tornar milionário, ele tem que usar o bem para poder chegar lá. E se uma pessoa é muito destrutiva, é muito sem ética, no mal ele não pode nem enriquecer. Então, lembrando-me disso, eu vi um artigo que saiu recentemente sobre um grande empresário, o homem mais rico da América Latina, que se chama Carlos Slim. Ele tem 7,4 bilhões de dólares. Então, quais são os conselhos dele? Entre eles, ele diz que a pessoa precisa procurar alguma coisa que ele ame para fazer. Ele precisa gostar e ter afeto, ter uma vocação. Ele diz que é fundamental a pessoa ter paciência e perseverança e que é vital manter o otimismo sempre. Então, ele está dizendo que, inclusive, se a pessoa quer progredir até economicamente, ela tem que seguir princípios positivos na vida. Otimismo, perseverança, paciência, dedicação, afeto pelo que faz. Então, veja, Cláudia, que a orientação que é dada na ciência, no campo do pensamento, até no campo das artes mesmo, é que, conforme nós estávamos conversando aqui, até o César trouxe essa ideia, César Sós, ele diz que o ser humano prefere dizer que ele é descendente de uma ameba do que criado por Deus. Então, que ele gosta mais de ser descendente de um verme, né, de um bacilo, é isso, Sós? De um macaco. Que ele tem orgulho de ser inferior e ele não quer estar no plano superior. Mas por que isso? Mostre aí um esquema que eu mostro a enfermidade e a inversão. Aí, enfermidade é inversão, né? Então eu coloquei que a humanidade tem 30% de psicóticos. Então, se são 6 bilhões de pessoas, 7, tem mais de 2 bilhões, né, de psicóticos, doentes mentais, doentes graves, quer dizer, doentes de internação mesmo, como antigamente fazia, de eletrochoque, coisa assim, 30%, veja. Depois voltando ao esquema. A neurose, então, é 50%. Eu dividi aí, 50% de neuróticos, 30% de psicóticos e normais, indivíduos que aguentam o repuxo, como fala, só 20%.
Então, o que acontece é que de 6 bilhões, C vezes 2, 12, ou de 7, C vezes 2, 14, só 1 bilhão e pouco é que levam o mundo para frente. E o resto fica atrapalhando, fica aí trançando nossos pés. A gente quer andar, passa o indivíduo aí, pisa no pé, não deixa. A gente vai com uma ideia, ele segura a ideia. A gente quer fazer o bem, ele segura o braço da gente, compreende? O que acontece é isso. É mais ou menos 1 bilhão tentando fazer e 6 bilhões segurando forte. Aí, voltando no esquema, veja aí, 50% ou mais vive nos delírios, né? Até no caso dos psicóticos, né? A doença mental grave. 40% dos neuróticos vivem nos delírios e 20% tem delírios. Veja aí, esse traço no meio, aí, esse traço vermelho, mostra os delírios que tem as pessoas normais, hein? Veja bem, os normais têm 20%, os neuróticos têm 40% de... Se tem até 50%, ainda passa, mas os psicóticos, eles vivem muito mais dos delírios. Então, e delírios, né, Dr. Kepp? Em si, são todas essas ideias, assim, que a pessoa acaba desenvolvendo de ser um ser, assim, sem limites, né? Eu acho que esse estudo que o senhor fez sobre liberdade, sobre entropia, é uma das coisas mais preciosas que existem na sua ciência. Que o ser humano, para ele conseguir fazer alguma coisa, ter um pouco de equilíbrio, ele tem que ver os limites e respeitar os limites que existem nas leis da natureza e nele mesmo. Então, a pessoa que não quer limites, ela quer fazer tudo o que ela quer, tudo o que ela pensa, então ela acaba num movimento que leva à entropia, ao desperdício de energia, ao desperdício de saúde, à destruição do ser. Inclusive, o senhor diz o seguinte, que educar um filho, se a gente quer ter nos filhos cidadãos que vão ter um pouco de bom senso, um mínimo de equilíbrio social, então a gente precisa colocar uma porção de limites. Educar é pôr limites, desde crianças. É coagir, né? Você veja, né, Cláudia, que educar não é só persuadir, sugestionar. Então, existe um método, sugestionar a pessoa. Isso se faz com adulto, então, causar sugestão nele para entender o bem. Mas a parte mais importante, a humanidade vive com 90% de coação. Agora, veja aí os interesses da humanidade. 90% da humanidade se interessa pelo quê? Para ver os outros a que família eles pertencem. Para ver a que família o indivíduo pertence. Para ver se é importante a família ou não. Quer dizer, a maior parte da humanidade, 90%, dá valor a que família ele é. Se ele é nobre, não é. Se ele é rico, não é. Se ele é famoso, não é. Então, mídia, tudo focaliza as pessoas assim, pela família que ela tem. Em segundo lugar, veja lá, qual a casa que ele vive, se ele tem uma mansão ou não, tem uma casa incrível ou não. Em terceiro lugar, né, que grife ele usa, as grifes que ele usa, o carro que ele usa, se o carro é um carrão, como no Brasil, um carro europeu, caro, tudo mais. Dá valor a quê? Dá valor aos elementos assim periféricos da vida, dá valor aos elementos assim ao redor. Não verifica se ele é inteligente, se ele tem sabedoria. O Platão falou, olha, mais de 2000 anos, que o mundo deveria seguir os sábios. Ele queria também botar pessoas sábias no poder, pessoas acadêmicas, que são muito fora da realidade. Ele queria pôr esse pessoal no poder. Agora, que tem que colocar sabedoria no poder, o indivíduo, mesmo que seja humilde, sábio, é importante. Agora, veja aí a parte essencial que só 10% das pessoas seguem. Qual pessoa que pensa sobre a finalidade da vida? Segundo lugar, o que fazer para o bem humano? Qual indivíduo que pensa o que eu vou fazer para o ser humano? Poucas pessoas pensam que eu estou aqui, não para viver a minha vida.
Eu estou aqui para realizar alguma coisa para o mundo. Eu estou aqui para realizar um bem geral. Se o indivíduo pensa que ele está aqui para realizar para ele, então é melhor ele não existir. Viu? Vocês que nos ouvem aí, ou que nos veem na televisão, se a pessoa não pensa em realizar nada para a humanidade, então ele sobrou no mundo. A vida dele ele jogou fora. Pois em terceiro lugar, onde estaremos no além-vida? Note, eu pus aí, 90% da humanidade se interessa por banalidades. E 10% é que se aprofunda em assuntos sérios. Vamos ver a segunda pergunta, Cláudia? Vamos? Por que muitos agora recusam a fazer o bem? Professor, se a pessoa toma uma atitude ruim assim na vida, uma atitude agressiva, furiosa, uma atitude mais de ataque, assim, ela poderia também acarretar doenças? Quer dizer, em outras palavras, por que muitas pessoas escolhem esse caminho em vez de tentar fazer o caminho do outro, como o senhor falou? Seria confirmar que o indivíduo próprio, ele não supõe que doenças sejam provocadas por fatores externos, por infecções, etc., quando nunca lhe passa pela cabeça que ele, ou o paciente, é o próprio agente causador da sua doença, atacando por um superego duro, rígido e assassino a si mesmo, adoecendo. A educação infantil é importante nesse ponto, né? Porque se a criança tem experiências positivas, se ela pode ver coisas boas, a possibilidade dela enveredar por esse caminho é melhor. Agora, a gente sabe que a gente vive num mundo muito cruel, com muita injustiça, com muita desigualdade. Então, muitas pessoas acabam enveredando também por esse caminho por questões sociais. Mas eu diria não só. Há uma dimensão física, psíquica que é própria do sujeito. E outra coisa que eu acredito firmemente é que a pessoa pode fazer escolhas na vida. Então, as pessoas que escolhem, vamos dizer, um caminho de destruição, etc., é também, de uma certa forma, a responsabilidade dela, não é só uma responsabilidade social. Porque o mundo que nós vivemos, ele é um mundo muito regressivo. Ou seja, as pessoas, em vez de adotarem a comunidade e a solidariedade como critérios de vida, elas tendem a se voltar mais sobre si próprias. Mas voltar mais sobre si próprias significa regredir a um estágio pré-comunitário e até pré-social. Isso faz então com que essa competição desenfreada mostre o outro muito mais como um inimigo, como um obstáculo a ser superado, do que como alguém com quem se deva ser solidário, com quem se deva cooperar. Olha, a resposta é muito simples no meu entender, é porque a pessoa não acha que ela é dependente da vida, ela não é dona da vida dela, ela não é criadora da vida dela. O ser dela é pré-existente à própria vontade dela. Então a vontade da pessoa só pode ser utilizada no sentido de aceitar o que ela é e não de querer criar uma realidade que não existe. Na medida que o ser humano tenta criar uma realidade que não é adequada à essência dele, então aí ele está no mal. Mas isso é porque ele se julga superior à própria criação, né? Bom, aí eu acho que a questão que dá para explicar bem é a questão da inversão psíquica, uma das principais descobertas do Dr. Kepp. Por quê? Nós temos a percepção invertida, realmente de ponta cabeça. Nós captamos a realidade de uma forma ao contrário do que ela realmente é. E por isso nós temos a ideia que fazer o bem é uma coisa que é só para tolos, pessoas bobas, que não estão muito bem esclarecidas, que a gente tem que ser esperto, tem que saber viver, levar vantagem. Então existe essa ideia muito invertida de que fazer o bem não é uma coisa boa. Então acho que por isso que a maioria das pessoas não se dedica ao bem e não tem saúde. No segmento anterior, os nossos entrevistados responderam à pergunta do porquê muitos recusam fazer o bem, o porquê a maioria da humanidade, na verdade, como o Dr. Kepp mostrou aqui, 90% pelo menos recusa a fazer o bem.
E, Dr. Kepp, hoje de manhã eu estava atendendo um cliente da Finlândia e ele dizia o seguinte, que ele acha que o fator que mais impede a ele de realizar o bem é a censura que ele tem. E que ele fica completamente imobilizado pela censura. Então eu acho que estaria na hora, inclusive, da gente desmistificar esse medo que as pessoas dizem ter de ver os seus erros. E quando o senhor diz que se a pessoa ela quer ser boa, ela quer realizar o bem, então, pela lógica, ela deveria estar ávida, ser ávida em ouvir quando alguém está lhe corrigindo, lhe indicando um erro que ela está cometendo. Aceitaria até um diálogo com maior facilidade, né? Quando ela é corrigida. Então, querer fazer o bem é aceitar e querer ver os próprios erros e os erros sociais. Agora, se existe uma indisposição, uma censura em ver os erros próprios, é porque essa pessoa não tem nenhuma intenção em se corrigir e prefere ficar na situação em que está. Você sabe, Cláudia, que o ser humano, a maior parte, vive mesmo na mentira. Como nós poderíamos ver a questão da mentira, né? Até eu escrevi uma frase que fala o seguinte, que a mentira é a privação da verdade. Quando o indivíduo faz uma mentira, ele está se privando da verdade. E eu escrevi aí várias frases, né, em cada segmento. Por exemplo, no segundo segmento eu pus: praticar o bem é um privilégio que poucas pessoas aproveitam. Se a pessoa pode praticar o bem, se ela consegue, é um privilégio. O mundo está de uma tal maneira formado, de uma tal maneira ao contrário, invertido, que o bem agora é um privilégio que poucas pessoas chegam lá. Se a pessoa tem esse privilégio, não perca, hein? E em terceiro lugar, eu pus que a maior maldade que o ser humano tem contra si próprio é não querer ver a própria maldade, é não querer ver a própria doença, a própria enfermidade. Então eu gostaria de colocar algumas frases que o nosso diretor do programa aí, a parte técnica, o Ivair, né? Ele trouxe uma série de sentenças e eu analisei algumas. Coloca aí, Ivair. Veja lá, eu assinalei, por exemplo, quando faço bem, sinto-me bem. Quando faço mal, sinto-me mal. Essa ele fala que é a religião dele, Abraham Lincoln, que é o maior, vamos dizer, político que os Estados Unidos tiveram e que provavelmente a humanidade democrática teve. Depois uma outra sentença, essa é do Beethoven, né? Que em seguida, não existe verdadeira inteligência sem bondade. E a terceira, quem não se ocupa, se preocupa. De Otto Lara Rezende, lá embaixo. Então veja que a do Beethoven, ele mostra, como eu tenho mostrado, que sem bondade não há conhecimento. Que o conhecimento é um aspecto da bondade, é um aspecto da própria beleza, da estética. E a outra lá, que a pessoa que não faz nada, ela só tem preocupação. E em segundo lugar, veja a segunda faixa, que eu coloquei assim: a esperança? A esperança é o sonho do homem acordado. Isso. A esperança é o sonho do homem acordado. Veja o Aristóteles aí, que coisa tão certa ele fez. Porque a questão da esperança e do sonho é necessário para toda pessoa ter. A pessoa que não tem sonho na vida, ela não vive. O sonho não é algo que a pessoa pode dispensar. O sonho no sentido que, por exemplo, Martin Luther King falou que ele tinha um sonho em ver aquele país mais livre, com mais desenvolvimento, com mais democracia. Então, o Martin Luther King encarna o indivíduo idealista que sonha. A pessoa não pode deixar de sonhar, não à noite, porque à noite ninguém deixa, mas durante o dia. O sonho da noite tem que transformar durante o dia
assim, numa realização da pessoa. Kep, veja bem a diferença, os telespectadores, entre sonho e delírio. Sonhar acordado, né, nesse sentido que o senhor coloca, é ter esses ideais, né? Ideais bonitos na vida, que se a pessoa perde, ela morre, está morta. E depois, no mesmo cartaz, eu pus algo do Lord Byron. A verdade é sempre estranha, lá embaixo. Você sabe que eu vi um programa de que não foi o Shakespeare que escreveu aquelas peças de teatro, Otelo, Romeu e Julieta, que foi esse Lord Byron, que o Shakespeare não teria essa cultura para fazer tudo isso. Em seguida, veja lá, em último lugar, sempre que um amigo meu faz sucesso, alguma coisinha dentro de mim morre. Então veja a questão da inveja, né? O indivíduo, ele acha que o sucesso do outro é a desgraça dele. Inclusive, isso deve ser um dos motivos, se não o motivo principal, Dr. Kep, porque ninguém quer fazer o bem para ninguém. Porque a inveja é tamanha que, se o bem do outro já é uma sensação de morte para o invejoso, imagine só então você colaborar para o bem do outro. Então é algo que a pessoa vê como uma grande destruição. Mas você sabe, Cláudia, que a única maneira de resolver a inveja é pela realização do bem. Porque a inveja é a doença fundamental. E a realização do bem é a saúde. Olha, se vocês quiserem ter saúde, não tem saída, viu? Porque, como fala em latim, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Então, o ser humano, ele tem que andar com as pernas, tem que movimentar os braços, tem que pensar com o cérebro, tem que ter coração, tudo isso. Não adianta querer viver fora desse contexto que o ser humano foi criado praticamente. Vamos ver a terceira pergunta agora. Professor, como que poderíamos mudar essa situação? Quer dizer, auxiliar o ser humano a entrar numa atitude melhor, mais saudável para ele? Há uma capacidade humana capaz de o indivíduo saber das suas dificuldades e conseguir sozinho superá-las. Aqueles que não têm esses recursos, seria de boa prática que procurassem alguém a quem eles possam confiar para ajudá-lo a dirimir e a resolver os seus conflitos intrapsíquicos, porque a pessoa não tem condições sozinha de poder enfrentar. A psicologia pode ajudar nisso, quer dizer, no momento de fazer a escuta das dificuldades, poder ver que coisas positivas a pessoa poderia fazer para si e para os outros, e muitas pessoas fazem a virada nesse momento. Então isso é um aspecto, e isso ajuda, se não na cura da doença, muitas vezes na recuperação física e muitas vezes psíquica da pessoa. Bom, acho que um grande passo que a pessoa pode dar no sentido de resolver essa questão é dela começar a conscientizar urgentemente que ela é um ser dependente do ambiente que ela vive, dependente das suas amizades. Por exemplo, quando a gente levanta de manhã e vai tomar café, alguém fez o pão que a gente está comendo, alguém preparou a comida para a gente, alguém se preocupou com a nossa roupa passada, se preocupou com todo o nosso bem-estar, entende? Quando a gente vai tomar um ônibus, alguém levantou mais cedo do que nós para estar lá dirigindo aquele ônibus. Então nós somos dependentes de todas as pessoas. E se a gente não parar para conscientizar esse tipo de coisa e não procurar agir no sentido de dar a nossa contribuição para os outros, para a sociedade, a gente não resolve esse fator. E o problema é que o ser humano, normalmente, ele acha que ele tem que receber, sempre receber. Ele não tem uma atitude de parar para conscientizar isso, que é também muito importante ele dar para a sociedade, ele oferecer o que ele tem de bom para que todos vivam bem, né? Bom, eu acho que aí nós podemos trabalhar em duas frentes.
Primeiro, essa questão da conscientização da nossa doença psíquica, onde um dos pontos fundamentais é esse que eu mencionei antes, que é a inversão psíquica. Então, perceber que nós vemos fazer o bem como uma coisa ruim, e isso é invertido, é ao contrário do que a nossa natureza humana manda. Então, acho que tem que se trabalhar por aí. E, ao mesmo tempo, o esforço em fazer o bem, em se conter e se dedicar a fazer o que é bom para o próximo, porque também vai ser bom para nós mesmos. Como é que o senhor vê essa campanha? É uma espécie de campanha que o Dr. Norberto Kepp está tentando levar pela televisão, uma campanha educativa, né, para tentar conscientizar as pessoas da importância de ter uma ação diferente, uma ação assim no bem. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo como um aproveitamento bastante justo e oportuno desses meios de comunicação. Ou seja, se nós não podemos, na educação formal, alcançar esses objetivos, então nós devemos fazer tudo para que, com os meios de comunicação disponíveis, com a mídia, com a televisão, etc., nós possamos fazer com que as pessoas se impregnem um pouco, né, desses valores e pelo menos pensem um pouco criticamente acerca daquilo das suas condutas, do seu comportamento. Então eu vejo isso como uma tentativa muito válida, né? E se isso conseguir mostrar às pessoas que, na verdade, todos têm a ganhar com a solidariedade, né? Porque, na verdade, quem ganha com a competição é só o vencedor, né? Mas todos têm a ganhar com a solidariedade, todos sairiam vencedores. Então, se essa mensagem conseguisse passar para as pessoas, então aí eu acho que fazer o bem se tornaria uma conduta normal, né? E uma conduta que deixaria de ter assim esse aspecto de exceção e esse aspecto quase minimalista, né, que tem na nossa sociedade. Então eu gostaria agora de mostrar um grupo de heróis que estão tentando fazer essa campanha para ser aceita no Brasil, inicialmente, e em toda a humanidade. Vocês estão de acordo com essa campanha? Quem estiver, faz assim. E esse é um pedacinho do grupo, né, Dr. Kepp? E olha, vocês estão vendo a alegria deles? Todos sorrindo. Sorriso assim, como é que fala? Cinematográfico. Olha a felicidade que eles têm fazendo uma campanha como essa. É só segui-los. Então, até a próxima oportunidade na semana que vem, nesse mesmo horário. Até lá.